Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata do mundo do trabalho. Nós estamos entrevistando o Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho do DIAP, que é consultor do DIAP, né, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e também consultor no Parlamento Brasileiro, presta serviços importantes de assessoramento parlamentar para entidades, para parlamentares, etc. Nós fizemos uma primeira parte em que nós falamos do Estado, né, pegando a conjuntura brasileira, então o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nessa segunda parte, nós vamos falar da sociedade, porque a sociedade continuará, independentemente do presidente seu Antônio, seu João, e do presidente do Supremo, seu Pedro, seu Paulo, e assim por diante. Toninho, como é que a sociedade brasileira assiste a esse cenário de radicalização, de agressões, de baixo nível, muitas vezes, nas abordagens, da interdição do debate, também de uma espécie de inoperância do Congresso Nacional enquanto caixa de ressonância da sociedade? Como é que você acha que a população está observando esse cenário? Este é um problema grave no Brasil, que é a ausência de formação política e de formação para a cidadania. As pessoas não têm noção clara do que são, o que fazem e como funcionam as instituições do Estado e do quanto elas são importantes para a sua vida e interferem na sua vida. O próprio não sabe que o Estado dispõe de 3 monopólios e enquanto não inventarem outra forma de organização social, o Estado vai dispor desse monopólio, que é o monopólio de impor conduta e punir seu descumprimento, ou seja, a prerrogativa de fazer uso da força para fazer valer suas decisões. A prerrogativa de editar leis obrigatórias para todos, e a visão de mundo do governante é que vai dar a conformação dessa lei, que ela pode incluir ou excluir. Tem o poder de tributar, portanto, o modo como você tributa os agentes econômicos e sociais, de um modo geral, interferem na condição de vida das pessoas. Hoje, no Brasil, a carga tributária incide mais sobre o trabalho e o consumo do que sobre a renda, sobre a propriedade, etc. E, ao não ter esse tipo de informação e de formação, é facilmente manipulável. Basta que você inclua um componente perturbador nesse processo para que as coisas se desvirtuem. Por exemplo, as pessoas geralmente fazem um julgamento moral, as pessoas esclarecidas, a partir de 2 fundamentos, da liberdade e da igualdade. A maioria das pessoas inclui o componente religioso, o componente da família, o componente da ordem, né, uma série de outros elementos que, embora secundário frente a esses 2 fundamentais, eles têm o condão de dificultar o entendimento e muitas vezes interdita o debate. Então faz com que as pessoas façam um julgamento raso, rápido, sem aprofundar, sem compreender a complexidade dos processos. E aí os mercados se utilizam disso para, em lugar de debater solução para os problemas, né, busca fazer julgamento moral, interditar o debate. E tem feito isso por intermédio da chamada pós-verdade, em que buscam, em lugar de solução para os problemas, do debate das ideias, dos programas, etc., buscar exatamente fazer julgamento moral. Então você associa todos aqueles que defendem o interesse coletivo, a solidariedade, a justiça, com práticas que agridem a fé, os costumes, as coisas mais sagradas das famílias. E então elas deixam de discutir o problema em si e faz o julgamento a respeito de quem defende aquela ideia. E isso tem sido utilizado como manobra diversionista e tem dificultado enormemente. Os sindicatos, os partidos, o movimento estudantil não têm conseguido superar essa dificuldade. E isso fez com que no Brasil, por exemplo, surgisse uma direita muito aguerrida, muito forte, defendendo valores que representam o enorme retrocesso e sinalizando na perspectiva do individualismo, do salve-se quem puder. Então, isso é realmente preocupante. É preciso urgentemente investir em formação política, as lideranças passarem por um processo de reciclagem no sentido de ter mais tolerância. A esquerda é quem mais defende a diversidade, mas é a que tem menos
paciência com quem pensa diferente dela, né? Então tem que ter mais humildade, mais capacidade de dialogar, compreender que as pessoas não são golpistas ou fascistas, a maioria delas, podem até ser, mas a maioria delas são, na verdade, desinformadas e que precisam ser esclarecidas a respeito dos impactos dessas decisões sobre as suas vidas. Então, essa é uma dificuldade que se tem grande, mas que é possível, utilizando a igreja, utilizando o movimento, dar um freio de arrumação nesse processo. Sem esse freio de arrumação, nós vamos continuar nesse bate-cabeça no nosso campo e cada vez mais com dificuldade de mostrar para a população o que é interesse coletivo e o que afeta ela diretamente e o que é manobra diversionista. Toninho, fica claro que o movimento sindical, parte organizada dessa sociedade, não tem condições e força para fazer o enfrentamento ou, pior ainda, não tem força para, às vezes, colocar temas em debate, né? Então, já se sabe que o sindicalismo é uma força, digamos, não é que é residual, mas é uma força que não tem o impacto que deveria ter pela sua representação na base. Como é que o sindicalismo deve atuar, além de buscar apoio da base e a unidade das entidades? É buscar apoio de entidades como a OAB, CNBB e outras que representam segmentos, mas que têm base social? Sem dúvida, essa coalizão de entidades que defendem o interesse coletivo, que defendem o interesse nacional, é fundamental. Mas não basta só isso. É preciso que não entre na manobra diversionista daqueles que defendem interesse contrário a esse tipo de visão. Por exemplo, nos Estados Unidos, o ano passado, houve uma eleição em que pouco menos de metade da Câmara dos Deputados renovou as suas cadeiras. E os democratas baixaram uma ordem unida lá. Não vai se debater nenhuma pauta do Trump. Vamos deixar de lado esse debate de marcha, né? Vamos deixar de lado esse debate de muro e vamos centrar o nosso debate naquilo que interessa à população. O que interessa aos americanos? Interessa aumento do valor da hora de trabalho, portanto o valor do salário mínimo. Interessa a saúde, que a saúde lá é privada, então tem um componente, um pilar público nessa área, da garantia de que a pessoa possa, no momento de desemprego, de dificuldade, poder ter um tratamento adequado de saúde. E, reduzir os custos da educação, que lá é privada, etc. Então, com essa pauta, eles conseguiram, mesmo renovando menos de metade da casa, virar maioria, exatamente porque não entrou nesse processo. E é isso que a gente precisa fazer aqui. É ignorar esse debate a respeito de costumes, comportamentos, essa agenda cultural e centrar naquilo que efetivamente interessa, que é manter as nossas empresas estatais, manter o nosso subsolo, que é muito rico, manter os nossos programas sociais, que é isso que mantém a paz social no Brasil, é isso que garante que as pessoas tenham uma oportunidade de ascender socialmente. Porque se elas ficarem sem essa cobertura, tiverem que comprar tudo, né, não vão ter renda para comprar. Então o Estado cumpre um papel fundamental. Só para dar aqui um exemplo, 65% de tudo que o governo federal arrecada volta diretamente para pessoas, para o bolso das pessoas sem intermediário. É pagamento de Bolsa Família, é pagamento do abono salarial, é pagamento de seguro-desemprego, é pagamento de auxílio-doença, auxílio-reclusão, aposentadoria, assistência social, salário de servidor, ou seja, é um montante muito significativo de recursos que faz com que a economia brasileira gire, que tem esse mercado interno fabuloso que tem. Se desmonta essa proteção social, as pessoas mais humildes é que serão afetadas, porque elas dependem desse serviço do Estado, da prestação do Estado, né? E a possibilidade de que haja paz social desaparece, porque ela existe exatamente em função disso. Se as pessoas não tiverem o mínimo, por estado de necessidade, elas vão para o salve-se quem puder, né? Perfeito. Toninho, então, para a sociedade, para todos nós que acordamos cedo e dormimos tarde, trabalhando para caramba e, de certa forma, temos algum tipo de militância, duas coisas. Primeiro, não cair na pauta diversionista. Segundo, identificar 2 ou 3 pontos de unidade. Quais seriam esses pontos de união, de unidade, que dariam uma perspectiva para a sociedade, para os setores mais avançados? Pois é, nós temos 3 pautas que, na minha avaliação, são fundamentais. A primeira,
é defender o interesse nacional. Você tem que investir em empresas brasileiras, na indústria brasileira, investir no desenvolvimento científico e tecnológico, porque se o país ficar desprovido disso, ele vira colônia de outras nações. Segundo, tem que investir em direitos humanos, né? Porque as próprias empresas devem ser induzidas a isso, porque se elas, em nome de economizar, né, deixarem de tomar as medidas preventivas, vai acontecer o que aconteceu em Brumadinho. Vão ter que reparar danos e o custo disso é muito elevado, tanto do ponto de vista de imagem como financeiro. E o terceiro é a questão ambiental, que também deve ser uma prioridade, porque o país tem a ganhar muito preservando o seu meio ambiente e será futuramente remunerado pelo mundo pelo fato de ser, vamos dizer assim, o pulmão da humanidade. E nesse aspecto dos direitos humanos tem a questão trabalhista, que é fundamental, está dentro disso. Tem a questão trabalhista, tem a questão previdenciária, que os organismos internacionais como a ONU, a OIT, classificam esse tipo de política pública como no campo dos direitos humanos. Então, essas, na minha avaliação, são as 3 prioridades que a sociedade brasileira deve adotar e que, lamentavelmente, o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, tem feito o contrário disso. Quer dizer, ele está mais preocupado em desmontar essas políticas e nós devemos fazer exatamente o inverso. Mas tendo cuidado de dialogar com todos, desinterditar o debate e não ficar naquela de nós contra ele, ou nunca mais neste país, enfim, buscar uma forma de abordagem que agregue e que não mantenha esse debate interditado. Ou seja, tem que trabalhar na perspectiva de desinterditar o debate, de somar forças, tanto pessoas individualmente como instituições que pensem na mesma direção. Muito obrigado, Antônio Augusto Queiroz. Toninho, diretor do DIAP e também consultor em Brasília, consultor político para entidades de classe, parlamentares do campo progressista, etc. Obrigado, até o próximo vídeo da semana, um forte abraço.